Olá, bem-vindos a mais um Setcast. Eu sou o Bruno Martins e comigo está a queridíssima Daisy Feitosa. Olá, Daisy. Oi, Bruno, mais uma vez. Olá, você que nos vê, que nos escuta. Muito feliz de estar aqui com vocês em mais um Setcast. E rapidamente, como é tradição, vamos falar rapidamente aqui da SET. A SET é uma associação sem fins lucrativos que reúne há mais de 35 anos profissionais e empresas do setor de mídia e entretenimento com foco em tecnologia, mas também em outras áreas deste amplo ecossistema. A SET tem participado ativamente de todas as grandes transformações no mercado de radiodifusão, como participou da definição do modelo da TV digital e agora dos trabalhos voltados à TV 3.0, né, Daisy? É isso mesmo, Bruno. E só lembrando que um dos principais objetivos da SET é exatamente a difusão de informação e ela, por isso, está presente em todos os canais. E a gente está aqui com o SETcast, que sempre abre espaço para conversas bem descontraídas e convidados sempre muito especiais. A gente sempre fala aqui de tecnologia, mas também de muitos outros assuntos. A gente se diverte, né, Bruno? Verdade, Daisy. Hoje vamos falar de uma tecnologia que está prometendo bastante revolucionar a nossa sociedade, que é uma tecnologia do setor de telecomunicações, que é o 5G. E temos conosco um especialista da Claro Brasil, o Carlos Alberto Camardella. Carlos, seja muito bem-vindo. Pode se apresentar para o nosso Obrigado. público. Seja bem-vindo, Carlos, aqui no nosso podcast. Estamos felizes aqui com a sua presença. Conta um pouquinho aí pra gente, então, Obrigado. sobre você. Obrigado pelo convite. Obrigado, Bruno. Eu queria falar rapidamente, né? Eu entrei no setor de telecomunicações em 1999. Antes de entrei na Embratel, né? Antes disso, eu trabalhava com projetos militares de parte de radares, né? Sempre na parte de eletrônica de vídeo. Quando eu entrei na Embratel, as minhas funções eram basicamente botar a internet no Brasil para funcionar. Então a gente tinha assim um arremedo, foi em 99, né? A gente tinha um arremedo de backbone, de internet. E aí eu entrei para ajudar no projeto e na implantação de uma rede de transmissão para colocar os roteadores de internet de maior capacidade, né, sobre essa rede de transmissão. Dali para frente, assim, sempre fui trabalhando com novas tecnologias, né? Acabou que todos os trabalhos que eu fiz desde que entrei na empresa, e muito embora não fosse o meu foco inicial, mas era um desejo, eu sempre trabalhei com novas tecnologias. Então, por exemplo, o IMAX, eu participei dos testes do projeto da rede WiMAX, que acabou não indo muito para frente. Depois chegou o 4G, né? Também é meio que uma cópia do WiMAX, né? Eu trabalhei com o GPON, que é a nova tecnologia de fibra ótica, né? Que o pessoal está usando tanto para o residencial, para abordagem, né? De rede fixa, de fibra, para residencial e redes corporativas, né? O Cable Modem HFC, que é a NET, né? Até pouco tempo era um único serviço que a gente tinha de banda larga com vídeo, né? E telefone. O Netfone é meu filho, é o fundo que desenvolveu o Netfone, né? E agora a gente está fazendo, né, um swap dessa rede para fibra, para tecnologia mais atual, né? A primeira rede de vídeo de contribuição, de distribuição entre emissoras e entre estúdios, né? Foi o Smart Video. Eu participei também do desenvolvimento dessa rede aqui na época ainda era Embratel, né? Tinha acabado de ser privatizada a empresa. E aí eu fui mexendo com outras coisas, né? Tanto de rede fixa quanto de rede móvel. 4,5G, o 5G, agora estou estudando 6G, né? Aqui dentro da Claro, eu sou responsável também pelo projeto de redes privativas, pelo lado da engenharia, né? Até o pessoal de produtos, o pessoal de marketing, o pessoal de operações, mas pelo lado da engenharia eu sou o arquiteto de soluções das redes e responsável para internalizar todas as demandas das outras áreas dentro da engenharia, né? Inclusive, a gente fez um POC muito bem sucedido no Big Brother Brasil de 2023, que ganhou recentemente o prêmio da Anatel, né? Então, foi bem legal esse POC que a gente fez com a Globo. Foi muito desafiador e visionário, né? Tanto que agora a Globo está caminhando para ter suas próprias redes privativas, mas provavelmente o Bruno deve falar sobre isso, né?
Eu falei demais já. Vamos encerrar aqui. Não, foi ótimo. Nossa. E dá-lhe G, né? Dá-lhe G. Eu estava aqui perguntando para Bruno, meu Deus do céu. Sim, 3G, 4G, 5G, agora estão falando de 5G e meio, 6G. Acho que a gente vai ter muito tempo aqui para falar, para desenvolver essa conversa. Mas é um pouco assustador e até também empolgante, né? O que esses Gs trazem para nós aí? Mas, enfim, acho que a gente fica um pouquinho mais para frente, né, Bruno? Deixar a palavra aí para você. São pontos bem interessantes para a gente entender como que está avançando a questão das tecnologias móveis, não só no Brasil, como no mundo. E falando especificamente de Brasil, Seara, chamar de CA, que a gente já se conhece há um tempo, e a gente sabe que o Brasil é um país continental e existe um desafio muito grande de chegar em todas as cidades muito pequenas, com poucos habitantes. Como que o 5G está avançando na cobertura de todo o território nacional? Então, eu participo, né, dos grupos de trabalho da Anatel, que agora eram dois grupos, eles se fundiram em um só, um grupo de limpeza de faixa e o outro grupo da distribuição, que visa mais a distribuição dos kits de TVRO, né? Agora os grupos se fundiram porque a partir de iníciozinho de novembro já estava liberado para a gente fazer a implantação de 5G em todas as cidades do país acima de 30 mil habitantes. E foi um cronograma que foi extremamente adiantado, se você comparar com o que estava no edital, que o edital exigia até 2029, né, meados de 2029, liberar todas as cidades. Então, fazer limpeza de espectro, né, limpeza da faixa e a distribuição dos kits gratuitos de TVRO para a gente poder implantar, né, as radiobases, a Genode B e 5G nas cidades que foram liberadas. Então, acabou que já está 100% do previsto liberado. E agora a questão é de cronograma, né? As empresas têm que se preparar, é um investimento muito forte, não só para a implantação da radiobase 5G em si, como também de transmissão, né? Porque a gente tem questões não só de você estar provendo muito mais banda para o usuário, então você tem que ter um backbone, né? Algo com mais capacidade. Então a gente tem que ampliar nossas redes de backbone que atendem o backhaul da radiobase e mais o investimento de fazer implantação. Se você olhar a faixa de 3,5 GHz, o ideal é que você, comparando com o 4G hoje, né, 1.800 MHz, por exemplo, que é uma das faixas mais prioritárias do 4G, que a gente tem 4G e 700, 1.800, 2.100 e 2.600. São, em geral, as faixas que são usadas no Brasil para 4G. Se você comparar com o site 2.100 ou 2.600, né, você precisa de um site intermediário para 3,5 GHz a cada 2 sites 2.600, onde a gente faça um deployment do 3,5 GHz, que é a frequência principal do 5G no Brasil. Então, assim, o que os operadores estão fazendo? Primeiro, atende a demanda mínimo possível dos sites que já existem. A partir do momento que esses sites já estão comerciais e já começa a sentir que tem pressão de demanda, você vai criando os sites intermediários. E a dificuldade é justamente, onde você não tem site, criar um site novo. Porque a gente tem dificuldades, né, com as prefeituras para a liberação das áreas, conseguir as licenças para a implantação e também de conseguir terreno, ou se for rooftop, o condomínio tem que ter a anuência de 100% dos moradores para você conseguir instalar uma radiobase, né, no teto do prédio. Então, assim, são dificuldades de infraestrutura, né, e de investimento, porque é um investimento muito pesado, uma vez que o Brasil é um país de dimensões continentais, como o Bruno comentou, e que a infraestrutura é muito crítica, né? A gente não tem uma infraestrutura densa e uma escala como se tem, por exemplo, na Europa, que é tudo muito pequeno e com muita densidade, né? Aqui as coisas são muito espalhadas. Isso, inclusive, impacta, né, as próprias emissoras de TV, porque você acaba tendo que cobrir áreas muito grandes, até com pouca audiência, né, poucos telespectadores. E para viabilizar esse tipo de coisa, você tem que usar retransmissão, afiliados, né? Isso impacta todos os negócios que tenham alguma coisa a ver com RF. E telecom é pior, porque é um serviço que você tem transmissão e recepção, né? Então, você não tem que só chegar no usuário como é a radiodifusão.
você tem o retorno, e agora a radiodifusão vai ter retorno também, né, com a TV 3.0. Isso são desafios, né, que tanto de infra, quanto de investimento, quanto até de... Assim, às vezes você precisa de uma política pública para te ajudar, né? E tem também os problemas legais, problemas, né, de licenciamento puro e simples. Às vezes nem tem um problema legal, mas tem um problema de licenciamento, que a prefeitura demora um ano para licenciar, ou faz exigências descabidas, né? Então, assim, quanto menor a cidade, teoricamente seria mais fácil, mas em compensação você tem maior dificuldade de infra. Então, eu não sei se a gente vai conseguir adiantar tanto assim a implantação quanto foi conseguido adiantar a liberação do espectro. Até porque, assim, cidade de 30 mil habitantes, raramente você precisa de 5G, né? Se você tiver uma rede 4G muito bem dimensionada, tem a demanda daquela população. E esse é um paradoxo, porque se a gente não tivesse que estar investindo em cobrir cidades menores, a gente poderia estar ampliando a nossa capacidade, a nossa cobertura nas cidades maiores, onde você efetivamente tem demanda de 5G. Então, esse cálculo é complexo, né? De você distribuir investimento e conseguir, né, liberação para a instalação das radiobases nos locais menores. Basicamente, o cenário atual é esse. Eu queria voltar um pouquinho, assim, só para comentar essa capacidade que a gente aqui no Brasil teve de fazer essa transição, essa limpeza aí, né? Então, a gente tinha um cronograma que era para ser cumprido em 2029, né? Com cidades de até 30 mil habitantes, ou seja, segundo o cronograma, em municípios com mais de 500 mil habitantes, né, até julho de 2025, de 200 mil habitantes até julho de 2026, e aí, acima de 100 mil, deveriam aí ter o território atendido até 2027. E você está me dando uma notícia que a gente aí, né, tem aí um cronograma já praticamente cumprido, em que cidades de até 30 mil habitantes foram liberadas aí para essa transição para o 5G. Assim, como é que é isso? Assim, a gente aprendeu a lidar com essa limpeza e, enfim, queria que você comentasse um pouquinho sobre essa nossa capacidade aí todas as políticas que a gente desenvolveu para conseguir ter essa capacidade aí e essa velocidade na transição para uma nova tecnologia. Então, isso foi um trabalho hercúleo, né, que as operadoras, a EAF e a Anatel fizeram juntas e assim, foi uma coisa muito legal, a capacidade que se teve, né, de fazer o que a gente chama de mitigação de interferência e também chegar num consenso do que seriam os kits de recepção de TVRO a serem distribuídos, né? Porque a gente tem duas coisas para fazer para liberar uma cidade para o 5G. Primeiro, você tem que liberar não só a cidade, mas você tem uma área, né, de cerca de 20 quilômetros ao redor de cada cidade ou de cada municipalidade, que você tem que fazer uma área de proteção cada vez que você libera. Então, tem que se colocar filtro nos sistemas de recepção satélite. Aí nós temos sistemas profissionais de televisão, né? Então, as recepções das emissoras e das retransmissoras, você tem que colocar um filtro, porque senão o 5G ele vai gerar interferência naquele sistema de recepção satélite, uma vez que ele originalmente não tinha nenhum tipo de filtragem, ou quando tinha era insuficiente. Então, a gente desenvolveu, foi um trabalho com a quatro mãos, né? Foi a Anatel, as operadoras, eu liderando pelo lado das operadoras de telecom, né? O Inatel e o CPQD. Então, a gente conseguiu fazer uma série de testes no laboratório da Claro, aqui no Rio de Janeiro, para a gente desenvolver especificações mínimas para os filtros e depois CPQD e Inatel, no final das contas acabou ficando com o Inatel a certificação dos filtros, né? Mas em laboratório também fizeram outros testes de forma que a gente pudesse ver qual era a especificação mínima que se precisaria para os filtros que seriam colocados no sistema de recepção satélite, os unidirecionais, que são os de TV profissional, e os bidirecionais, que são as VSATs, né, que são os sistemas de satélite onde você tem efetivamente uma rede de dados montada, mas só precisa do filtro na recepção. A partir do momento que a gente conseguiu desenvolver as especificações mínimas, foi também esse grupo de mãos dadas com a indústria que foi desenvolver os filtros, né? Então, foi todo um processo que envolveu mais de 10 fabricantes. No final das contas, a gente conseguiu
certificar 3 fabricantes com filtro e um só com o LNBF, né, que é o sistema que efetivamente recebe o sinal satélite com um filtro interno. Então, dependendo do tipo de sistema de recepção e da distância entre onde haveria a implantação do sistema 5G e a antena satélite banda C, você poderia botar só o filtro ou teria que colocar o filtro mais um LNBF com filtro para você não ter interferência. E aí, a partir do momento que isso foi bastante rápido, a implementação, o desenvolvimento desses filtros foi mais rápido do que a gente imaginava, né? E a EF teve um trabalho maravilhoso também de identificar os sistemas que precisavam ser mitigados, né? Assim, instalação de filtro mais LNBF com filtro, e também a parte de agendamento com os clientes, né? Com os donos dos sistemas. A gente tinha sistema da aeronáutica, né? Sistemas de radares militares que precisaram também receber os filtros. Então, você tem toda uma questão de agendamento, de prazo. Você tem que montar uma planilha por onde, né, as equipes que vão instalar esses filtros vão se deslocar de forma a você otimizar o tempo, para não ficar tendo viagens, né, um para um lado, outro para o outro. Não, você cria uma rota e vai seguindo aquela rota, né? Mesmo que eventualmente tenha um retrabalho, que até aconteceu. Então, assim, foi um conjunto de coisas muito legais que aconteceram, né, que conseguimos deixar todo o ecossistema pronto, né, bem antes do esperado. E assim, como teve apoio de todo mundo, né, todos envolvidos, a radiodifusão, o CPQD, o Inatel, a Anatel, né, o setor de telecom, todo mundo estava com o intuito de fazer aquilo dar certo. Então a gente conseguiu realmente um resultado espetacular. Mas foi assim, foi uma união de forças, né? Não foi uma só entidade, né? Foi assim, o conjunto que levou à vitória, né? Não à toa que a gente já está falando de 5G standalone de alta velocidade que já passa a operar em todo o Brasil. A gente estava, pelo que eu entendi, num momento de transição, né, entre o 4G e o 5G, e né, no que a gente chama de 5G DSS, que é o compartilhamento dinâmico do espectro, né? E agora a gente já está indo para o 5G standalone, assim. Então, conta pra gente, o que é que muda, assim? O que é que muda? Então, o DSS, ele tem uma questão também estratégica. Tá? O DSS é o seguinte, eu posso pegar uma portadora 4G e virar ela completamente para 5G, que a gente chama de refarm. Tá? Só que na época, a gente ainda não tinha uma quantidade suficiente de terminais no mercado, ou seja, a gente não tinha demanda para tirar a banda do 4G e liberar para o 5G. Então, o DSS é uma maneira de você compartilhar dinamicamente uma portadora 4G entre 4G e 5G. Então, assim, efetivamente eu tenho o 5G rodando ali naquele espectro, né, naquela frequência que eu escolhi, mas ele vai usar o que os usuários precisarem. Então, se eu tiver, por exemplo, 20% de usuários ancorados naquela portadora, 20% de usuários 5G e 80% 4G, eu vou ter uma distribuição de entre 20% e 80%. 20% para o 5G, 80% para o 4G. O que acontece é que o DSS, né, ele não faz milagre. Não se pode esperar de uma tecnologia que usa uma portadora 4G que só tem 20 MHz de espectro, por exemplo, né, ela vai ter o mesmo desempenho de uma portadora de 3,5 GHz que tem 100 MHz de espectro. Mas ela te dá, assim como se eu fizesse o refarm da frequência toda para o 5G, eu ganho 20% a mais, né, de velocidade. Quando eu faço isso com o DSS, naquela porção do espectro que estão os terminais 5G, você ganha 20% em relação a se ele estivesse rodando em 4G. Né? Essa é uma questão técnica puramente, né? Então você com o 5G DSS você efetivamente tem uma velocidade 20% maior do que com o 4G. Agora também na época, os fabricantes de terminais e alguns fabricantes de chipset queriam jogar para o Brasil terminais que eram 5G NSA, non standalone. O que é o 5G non standalone? Eu tenho um rádio 5G funcionando direitinho como 5G, mas o controle é feito pela rede 4G. Né? Isso é uma tecnologia que rapidamente se tornaria legada. A gente tem o 5G non standalone no Brasil.
E assim, a maior parte dos consumidores hoje estão ancorados em 5G não standalone, e eu já explico o motivo. Se a gente tivesse terminais só 5G NSA rodando na rede, isso ia mais para frente, porque você tem um ciclo, né, de adoção dos terminais, depois o ciclo de renovação. Mais para frente a gente começar a ter travas tecnológicas, né, por causa desse legado NSA. Então, os terminais DSS, o chipset desses terminais já suportavam o 5G SA. Então, qualquer terminal 5G vendido no Brasil, ele tinha que suportar DSS. E se ele suportava DSS, ele já suportava o 5G standalone por uma questão de evolução. Né? Não era obrigatório, mas evolutivamente todo chipset que suportava o DSS já suportava o SA. E a gente conseguiu se livrar, né, dessa tentativa de imposição de terminais 5G NSA, que mais para frente se tornaria um legado complicado, né, para a gente evoluir a rede. Hoje, sob o ponto de vista de consumidor B2C, né, consumo massivo, vale mais a pena você ter um terminal NSA, você está ancorado em NSA, do que em SA. O rádio é o mesmo, tá? É só questão de como o terminal vai ancorar na radiobase. Então, se eu quero um plano SA puro, eu vou comprar um SIM card que vai ser configurado para SA puro. Se eu for trabalhar em NSA, geralmente eu uso o próprio SIM card do 4G e só faço um upgrade no meu plano. Então, assim, quando eu estou em NSA, eu tenho uma vantagem momentânea que eu consigo fazer carrier aggregation com 4G, uma vez que a rede que controla o 5G NSA é a rede 4G. Então, assim, eu vou usar o meu 3,5 GHz e eu tenho outras frequências 4G, né, tipo 2.100, 2.600, né, 1.800. Eu já faço agregação de portadora no 4G, né, quando eu estou em 4,5G, que a gente chama, né, 4G Advanced, LTE Advanced. Quando eu estou em SA, ele se aproveita disso. Então, eu vou juntar a minha portadora 5G com as 4G. Então, eu dou uma maior velocidade para o cliente do que se ele tivesse só no 5G. No caminhar, né, da evolução da tecnologia mais para frente, quando a gente começar a fazer refarm de portadoras 4G para 5G, quando tiver mais demanda, aí eu vou fazer carrier aggregation em SA, de uma portadora que antigamente era 4G LTE e virou 5G. Mas se eu estiver rodando em SA, eu não consigo fazer agregação, né, com aquelas bandas do 4G, porque o SL só funciona em 5G. Então, hoje, o SA ele é mais voltado para serviços onde eu preciso por exemplo, de alguma coisa que eu não consigo prover com 4G, né? Como o network slicing, como uma garantia de banda via reserva de recursos de rádio. Né? Isso a gente vem testando já há bastante tempo com a Globo, com os multilinks, né? Então, a gente, em grandes eventos, onde você tem uma quantidade muito grande de usuários acampados numa mesma radiobase, todo mundo fica batendo cabeça ali por um pouquinho de banda. Às vezes kbps. Então, eu só consigo dar um serviço decente para o multilink, que precisa lá de 3 megabits por segundo para cima, né? Em torno de 5, 6 é meio que o padrão do multilink. A gente tem que dar uma qualidade maior na rede. Eu só consigo fazer via network slicing. Então, tem que trabalhar com standalone. Né? Porque ali não é questão... Eu não tenho como proporcionar mais banda para o usuário, mesmo com carrier aggregation, né? Mesmo com muitas portadoras disponíveis, porque a quantidade de usuários numa mesma localidade, né, a quantidade de usuários por célula é muito grande. Então, ali, nesse caso, faz sentido, né, eu usar o 5G standalone para prover uma qualidade de serviço maior para quem precisa de mais banda. Outra coisa, se eu precisar de uma redução muito grande de latência, por exemplo, para redes privativas, né, também faz sentido eu usar o SA, porque o SA, como é um outro core de rede, né, é um core de rede 5G, não é um core de rede 4G, eu caio bastante a latência, porque a latência não é dada só pelo rádio. A latência do rádio, 5G, SA e NSA, a diferença é pequena, mas você tem todo o tratamento da tua chamada, né, do teu fluxo de dados, no core de rede. O core de rede 4G ele é mais lento, né, para você atravessar ele do que o core de rede 5G, que ele é mais otimizado. Então, assim, se eu preciso de muito mais banda, se eu preciso garantir banda com serviços específicos, ou banda sob demanda, que agora está vindo, né? Projeto Camara com Open Gateway e outras iniciativas de você fazer conectividade de terminais via APIs, né? O RCP, que é o UI, Route Selection Policy, você bota uma política no teu terminal
de forma que você vai priorizar determinadas aplicações em relação a outras. Tudo isso só funciona em 5G SA. É uma evolução, né, da rede 5G, que eu não consigo fazer isso com o NSA. Mas se eu sou um mero usuário de banda larga, se eu preciso de banda, o melhor hoje ainda é o NSA, o 5G NSA, que é o mesmo rádio que está lá na rádio base. Então, essa liberação das cidades para a gente instalar o 5G, né, não é o DSS, é o 5G, né, propriamente dito, né, numa portadora específica para ele, isso vale tanto para o SA quanto no NSA. Se eu quiser só botar NSA numa localidade, não tem nada que me impeça, mas como é o mesmo rádio, é uma questão de configuração de serviço para o usuário. E CA, eu estou entendendo então pela sua... Obrigado aí pela aula, né? Aliás, pela sua explicação que... A gente vai ter que colocar um monte de asteriscozinho depois no final do programa, com um mini vocabulário aí para as siglas. Mas eu estou entendendo então que para o usuário comum, nesse momento da evolução das redes móveis, o NSA aparentemente atende bem, só que para aplicações específicas, tanto da indústria de mídia, como você mencionou, os multilinks, com o slicing, ou até redes privativas com baixa latência, o SA é a melhor opção. E a gente sabe que, até mencionando um ponto que você falou no início, a Claro, junto com a Globo e outras empresas, ganharam um prêmio recentemente dado pela Anatel para redes privativas. E eu entendo que o 5G SA ele tem um papel fundamental aí, justamente por tudo que você falou, né? São aplicações específicas que requerem baixa latência ou alta capacidade ou um network slice. E fala para a gente um pouco sobre esse cenário de redes privativas e como que as redes privativas 5G podem impactar a indústria nacional, a inovação, melhorar a produtividade e coisas do tipo. Sim. A gente está passando... nós estamos com diversas redes privativas de clientes muito grandes já em implantação, né, ou já rodando. A gente pode falar, por exemplo, da Gerdau, da Nestlé. A Nestlé também ganhou, foi um use case nosso que eu participei, que a gente ganhou também prêmio, né, com a rede privativa da Nestlé. Na Nestlé até é um step acima, que a gente chama de rede privada, porque é totalmente isolada, né? Aqui na Claro a gente chama de rede privativa quando a gente usa alguma coisa do nosso core de rede público para prestar o serviço. Aí você pode ter um rádio dedicado no cliente ou um rádio compartilhado, né? Mas aí quando a gente bota tudo dentro da rede do cliente, né, tanto o core de rede quanto os rádios, a gente chama de rede privada. O que está acontecendo é que assim, principalmente indústria, não consegue usar o Wi-Fi. Por mais que a Wi-Fi evolua, ela não é confiável para aplicações críticas. Então, assim, você consegue hoje... Eu já fiz um teste lá no nosso laboratório, eu cheguei a 10 gigabits por segundo com Wi-Fi 7, tá? Mas, assim, se você anda 10 metros ou se você atravessa uma porta, aquilo ali já cai para menos de 1 giga, porque o protocolo não é robusto e a frequência é muito alta, né? Então, assim, eu sempre falo assim, o que é ruído para Wi-Fi, onde a Wi-Fi não funciona mais, é um sinal ainda excelente para o 5G. Então, e também a questão de confiabilidade e de segurança, né? A Wi-Fi, é muito fácil você fazer um sniffering e você pegar a senha do Wi-Fi e entrar numa rede Wi-Fi. Aí como é que você protege uma rede Wi-Fi? Normalmente você bota um portal, que esse portal pode estar dentro de um roteadorzinho ou de um servidor, você faz uma segunda autenticação, como acontece no avião, né? Quando você está viajando, você tem que entrar lá na Wi-Fi, se cadastra lá no site, ou quando você está num hotel. Isso é feito muito em indústria. Só que tem um problema que os devices IoT, não tem como um device IoT, um dispositivo, se cadastrar num portal, porque é um dispositivo simples, barato e burro, né? Então, você não consegue prestar uma rede com uma robustez de segurança suficiente para a indústria 4.0, que vai basear o negócio dela em sensoriamento e dados que são coletados, né, das máquinas, e controle das máquinas, como também a robustez do protocolo em si. O Wi-Fi pifa toda hora, você não consegue fazer um bom projeto de cobertura Wi-Fi confiável. Né? E se você estiver perto, por exemplo, de um alto-forno, que acontece em outro cliente nosso, né, tipo os em Minas, o Wi-Fi não funciona. Então, o 5G, e não só o 5G, como o 4G também para determinadas aplicações, a aplicação de IoT de baixíssima capacidade, a gente faz rede
privativa com 4G também, né? É 4G e 5G que nós estamos usando na rede privativa, depender do tipo de aplicação do cliente. Se ele está trabalhando com machine learning, com video analytics, aí você precisa de muita banda na rede, vai ter várias câmeras, aí você tem que usar o 5G. Se precisa de muito baixa latência, a gente tem que usar 5G também. Se for só sensor, a gente pode fazer com 4G. Mas o básico é que a gente está substituindo o Wi-Fi para aplicações críticas. Não que o 5G seja inimigo da Wi-Fi ou vice-versa. A Wi-Fi tem a sua aplicação, é muito mais barato do que você colocar uma rede 5G, se você não precisar de robustez. Se você precisar de muita robustez na Wi-Fi, sai quase o preço de você instalar uma rede 5G e não vai funcionar tão bem quanto, nem de longe. Né? Então, hoje, a gente está criando ambientes de automação baseados em 5G, muita coisa devido a Video Analytics, né? Inclusive na Nestlé eles têm o que eles chamam de câmera hiperespectral, é uma câmera que fica, é a fábrica do KitKat, né? Que agora vai expandir para outras fábricas, mas é uma câmera que gasta 80 a 100 megabits por segundo de uplink, porque ela é como se fosse um raio-x em camadas, né? Tipo uma tomografia computadorizada, mas sem raio-x. Ela vê se a embalagem está sem nada dentro, ou se está com o KitKat, e tendo alguma coisa dentro, ela analisa para ver como é que está a textura do KitKat, se tem alguma coisa, se entrou um besouro junto, sabe? Uma coisa assim. Então, são aplicações que são muito demandantes, não só de banda, como também de latência, porque aquilo é em tempo real. Né? No Porto de Suape, que foi o outro caso que a gente também ganhou o prêmio, né? A gente trabalhava com Video Analytics, as câmeras ficavam focando o para-brisa dos veículos, onde tinha uma etiqueta, né, ou com código de barra, ou com números grandes, né, identificando, ou um QR Code, e ali o sistema montava uma matriz onde sabia onde cada carro estava estacionado. Então, um carro que ia ser exportado, um carro que foi importado, podia parar em qualquer vaga do estacionamento, que a gente sabia onde ele estava via Video Analytics. Isso aí não precisa de uma banda tão grande, né, quanto uma aplicação de vídeo profissional, né, da Globo, por exemplo, né, de câmera fixa, mas nem tanto quanto você precisa de uma câmera hiperespectral, você precisa lá dos seus 10, 15 megabits por segundo por câmera. E o 4G não dá conta disso. Né? A latência também fica muito no limite para o 4G. Então, assim, a implantação de rede privativa vai muito do que o cliente precisa. Mas o que não se tem hoje em nenhum lugar do mundo é o tal do URLLC, né? Ultra Reliable Low Latency. Isso não tem, a pessoa fala, eu preciso de latência de 1 milissegundo, de 3 milissegundos para controlar um veículo autônomo. Não, de forma alguma. O veículo autônomo, ele é autônomo. Né? Ele se comunica com a rede em baixa latência para melhorar a autonomia dele, né? Para melhorar a segurança, para melhorar a rota. Mas o veículo autônomo, ele tem que ter ficar, que nem no filme lá do Will Smith, né? Com a Vic, né? Aquela computadora central controlando todos os carros da cidade, e o carro totalmente burro. Não, isso não tem condição. Né? Eu precisaria de um link de 1 gigabit por segundo por carro, por veículo, né? Para eu controlar ele de forma centralizada. Não tem rede wireless no mundo que consiga prover isso. Mas para indústrias, por exemplo, quando eu tenho um robozinho, eu tenho um AGV, são aqueles caminhõezinhos que andam pela fábrica, empilhadeira, eles são muito lentos. Então, eu consigo ter um mínimo de sensores neles só para não ter nenhum acidente, né? Mas eu consigo remotamente controlar 100%. E aí eu preciso do 5G. Né? Porque a inteligência de controle daquele veículo autônomo está dentro do data center do cliente. Mas o veículo ele tem os seus próprios sensores para não atropelar ninguém, né? Para seguir a rota, né? Tem os sensores que ficam vendo, né? As faixas que a gente pinta para eles seguirem, né? A rota, mas assim, ele tem uma bifurcação. Quem vai dizer para ele para que lado da bifurcação ele vai? É o meu sistema de controle remoto autônomo. Né? Essas são as aplicações. São aplicações muito de controle, né? Que se tem muito de Video Analytics hoje, em geral. Em hospitais, a gente está conectando os sistemas de controle à vida, né? Todos os aparelhos de controle à vida, via wireless usando 5G, justamente porque não se pode confiar no Wi-Fi, porque às vezes você está lá com o teu respirador conectado, você está na maca indo, né, para emergência, e tem alguém vendo, né, como é que está aquilo, controlando o status do paciente. Aí se alguém resolve fazer um download ali do lado, né, para ver um vídeo, né, um streaming, começa a pipocar a conexão e quem está remotamente controlando o paciente fica desesperado. Né? Então a gente também está com
conectividade 5G em hospitais, tanto para transporte dos pacientes, quanto na própria sala de cirurgia para fazer cirurgia, não a cirurgia remota, né? Mas o acompanhamento remoto de cirurgia. Então já tem uma equipe remotamente vendo tudo que está acontecendo, vendo todos os monitores, né, replicados lá onde eles estão, e ajudando a equipe local a fazer cirurgia. São muitos serviços, né? Então, que a tecnologia permite. Você trouxe alguns exemplos, né? No caso de cirurgias. Eu estou pensando aqui, esse mundo futurista com 5G até o 10G para frente, assim. O céu é o limite. Conta pra gente, assim, né? Todo mundo está acostumado a assistir ficção científica, assistir Black Mirror, que traz aí, né, tecnologias distópicas. Fala pra gente o que a gente já pode visualizar mais perto aí com a chegada dessa tecnologia, Carlos. Assim, o avanço, né, do 5G, por exemplo, para o 5G Advanced, que o pessoal está chamando de 5,5G, ele traz basicamente uma melhora na parte de uplink, ou seja, para o setor de mídia, vocês vão ter muito mais banda no uplink, mesmo usando redes públicas, né? Porque vai ter uma otimização na transmissão, né? Não só na recepção, que já é alta, download hoje 5G a gente passa de 1 GB em geral na rede, né? Mas o upload é bem limitado. A gente vai conseguir melhorar bastante para quem precisa de uplink, então conectividade de câmera. Sensoriamento vai começar, eu tenho uma percepção que a gente vai começar a estar hiperconectado. Você vai estar sendo sensoriado em tudo quanto é lugar que você vai. Para esse sensoriamento, para te permitir uma hiperconectividade, ele vai começar a puxar coisas que foram muito hype há pouco tempo, estão porque você tem aquela curva de adoção, né? Vai aquela coisa, o hype, depois cai, não foi tão adotado. Hype cycle cai meio que uma bala. O ciclo, né? Vai fazendo assim. Hype cycle. Vai começar a subir de novo a parte de metaverso. Porque a tendência é quando você está muito monitorado, né, sensoriamento, tudo quanto é canto, a rede começa a ter possibilidade, via edge computing, de te indicar coisas interessantes você já está sendo monitorado pelo Google mesmo o tempo todo, né? Todo mundo já sabe o que a gente já deu ciente, que a gente quer entrar em todos os sites, então a gente só dá ciente, a gente não sabe o que está rolando ali por trás. Exatamente. E aqui não tá lá, tem uma machine learning lá atrás, uma inteligência artificial, tá vendo? Ela gosta disso aqui. E gosta mais ainda daquilo, né? Então você vai montando um banco de dados, né, dos usuários, e você começa a ter disparo de mensagens específicas, né, com seus interesses, propagandas específicas, né, marketing direto, né? E agora com um nível de sensoriamento que vai se saber onde você está a cada momento, né, e mais fazendo, né, o cruzamento com essas informações lá do Data Lake, né, do Machine Learning que foi criado, você começa a poder criar metaversos onde você vai poder passar de um metaverso para o outro. Então, assim, imagina que você está lá no metrô, né, você está assistindo alguma coisa, pode ser mesmo no celular, não precisa ser tá com óculos de realidade aumentada, mas também pode. Em breve, a gente vai ter óculos tipo o meu aqui normal, que você vai conseguir ter projeções de realidade, né, virtual em cima dos seus óculos, né, das lentes, e aquilo você vai ver junto, né, com a tua realidade ali na frente, né, captado e integrado. Então você vai, como por exemplo, você está no metrô e começa a receber uma informação, olha, se você sair na estação X, andar 50 metros e virar à direita, tem um grupo de pagode ali, porque eu sei que você gosta de pagode. Ou, se você descer 2 estações além dessa, tá rolando um show de jazz, porque você sabe que você gosta de jazz. Ou desce volta a uma estação que você passou por um interesse seu. Tá tendo uma liquidação ali na loja líder, entendeu? Só naquela loja específica. Então você começa a ter uma especialização, né, de propaganda, de marketing e de coisas de seu interesse, não necessariamente você comprar produtos, mas coisas que as plataformas sabem que te interessam e que integradas à rede móvel começa a te dar uma nova experiência. E se você estiver integrado com o metaverso, você consegue pular de um metaverso para outro praticamente sem perceber. Você começa a fazer uma integração. Porque hoje, por que o metaverso não foi para frente, né?
a ideia original. Boa, Porque você boa. fica travado. Essa era a minha pergunta, porque a gente estava falando muito de metaverso, de repente parou de falar sobre isso, aí de repente aqui na nossa entrevista você fala do metaverso de novo. É o quê? A gente vai ressignificar esse conceito de metaverso, então? Isso. É porque o problema do metaverso é que você ficava travado numa realidade. E você saía daquilo para a realidade sua, né? Do mundo real. Né? Não tinha Então, assim, uma hibridização, né? Uma conexão. Exatamente. Tinha que ser uma coisa mais smooth, né? Você sair de um para o outro. Assim, é uma coisa que o cérebro não se acostuma, né? Se você pegar qualquer jogo de AR/VR, em 2 minutos você já está acreditando que aquilo é realidade. Então o teu cérebro se acostumou com uma realidade de metaverso, aí de repente você sai daquilo e cai na realidade nua e crua. Aí isso não presta, entendeu? Dureza. Funciona. Dureza. Vou ficar para sempre dureza, ali, né? né? Vou ficar no País das Maravilhas. A ideia... Isso. Então a ideia é o seguinte, você não cair de cabeça num metaverso totalmente diferente da sua realidade. Você vai entrando aos pouquinhos via metaversos interconectados e saindo aos pouquinhos também. E isso você consegue fazer quando você está hiperconectado. Quando você só tem uma conectividade local ou naquele local, né, tipo, tinha um metaverso que foi criado para a FutureCon, que é a sete do pessoal de telecom, né? Nosso grande congresso. Mas fez um sucesso relativo. Por quê? Porque só funcionava lá dentro. Você saía de lá, morria o metaverso. E era uma coisa muito específica, só servia para aquele ambiente. Ele não integrava com outras realidades, né? Então, assim, a ideia de metaverso, isso vai ser ressignificado com certeza, né? E vai ser o nosso futuro. Não sei exatamente quando, porque depende ainda, né, de muita integração de tecnologias. Não é só a rede móvel que vai prover isso. A rede móvel é só um transporte, né? A gente vai ter edge compute, né, que é um processamento de borda na rede móvel, porque você vai ter uma massa de dados que você vai ter que trabalhar ali, e essa massa de dados eu vou ter que extrair ela antes de chegar, né, no miolo da rede. É melhor extrair na borda, processa aquilo ali e te entrega rapidamente, né? Então tem muito investimento, tem muita coisa de software que tem que ser desenvolvida, mas o futuro que eu vejo é por aí, tá? Não vai ser carro autônomo, carro voador, conectado à rede controlando isso não acredito. Pode ser que na minha segunda encarnação depois dessa aconteça, mas nessa eu não vou ver, entendeu? São coisas mais reais, né? Mas enfim, acho que exemplos de pets, né? Eu já ouvi falar com coleiras conectadas, relógios digitais conectados, que é uma coisa que a gente já tem, ambulância que se conecta diretamente com o hospital, isso a gente já vê, drone, disseram que o iFood fechou parceria e já tem autorização para usar drones aí para fazer entrega de alimentos, enfim, além de telemedicina que você já trouxe. Então são, acho que, exemplos mais próximos e que a gente já, de certa maneira, usufrui em alguns níveis, dependendo da experiência. Né? Você aumenta a automação de coisas que você já dispõe, né? O problema do drone é que o drone pode causar acidente. Então, hoje, legalmente, não pode existir um drone pilotado por uma inteligência artificial. Tem que ter um piloto. O resto pode ser tudo automático, né? Via automação. Mas tem que ter um piloto responsável pelo drone. Porque se aquele drone cair na cabeça de alguém, se matar alguém, gerar um acidente, esse piloto vai ser responsabilizado. Alguém tem que responder. Fora drone militar, porque drone militar é para explodir qualquer coisa mesmo, então, beleza. Mas, assim, drone civil tem que ter um piloto. Eu não sei se vão conseguir fazer um bypass nesse arcabouço legal, que te obriga em qualquer país, tá? Não é só no Brasil, não. Mesmo nos Estados Unidos, quando tem os drones de entrega da Amazon, tem um cara lá no carrinho controlando aquele drone. Ele não voa sozinho, ele tem que ter alguém, pelo menos, para assumir o comando. É tipo o Airbus, entendeu? O Airbus é um avião que voa sozinho, mas tem que ter um piloto lá para dizer o que quer que ele faça. E se, por acaso, o computador enlouquecer, o cara tem que assumir na mão. Né? Então você pode ter um drone fazendo a entrega automatizada, mas tem que ter alguém responsável por aquele negócio. Não pode sair disparando, né, um enxame de drones e ninguém fazer nada. Né? Verdade. Eu cheguei da China agora e recentemente fui para um congresso da Universidade de Comunicação da China, em Pequim, e que chamou a atenção que no meu hotel, tive esse privilégio, essa honra de participar de um congresso chamado Select, de audiovisual, e aí no hotel onde eu estava tinha um robozinho que ele levava... robô concierge, né? Isso, exatamente. Ele levava, eu acho que é um exemplo mais simples, talvez aí de entrega de alimentos. Então você fazia o pedido de delivery e aí o entregador deixava ali na porta do hotel dentro do robozinho e o robozinho ele girava ali o hotel e entregava na porta do seu quarto. Isso me chamou muita atenção, esse modelo. O carrinho de delivery é autônomo.
Não tem ninguém dirigindo. O que passa para esse robô que vai te entregar no quarto, vem autônomo também, tá? Não tem ninguém dirigindo o carro que traz as comidas, não. Olha só. Gente, Esse é só o muito começo. legal, né? Essa tecnologia que está nesse robô aí, em breve vai ser evoluída para tecnologia, enfim, dos carros autônomos, das entregas autônomas nas cidades, enfim. Nossa, Carlos, eu acho que essa conversa que a gente está tendo, a gente tem que desenvolvê-la por muitas e muitas vezes em outros. Acho que a gente tem que fazer outros episódios do Setcast. Cada episódio falar de um ponto e discutir. Assim, tô adorando essa conversa aqui com você, futurística. Eu acho que para você que está nos assistindo, né, Bruno, talvez começou um papo bem técnico, porque é importante, acho que para você entender aí todos os tudo que está por trás, né, os bastidores e a tecnologia que endossa esse futuro que já é presente, mas ao mesmo tempo acho que o Carlos nos trouxe uma visão e exemplos bem práticos de como é que isso funciona no nosso dia a dia. E aí, Carlos, eu queria te chamar para um desafiozinho rápido. Eu brinquei ali da coisa do mini glossário que a gente deveria ter no final desse programa, e eu separei algumas palavras, né, que a gente discutiu, que você falou aqui ao longo da sua entrevista. Você fala, eu queria te desafiar a falar, sei lá, em 1, 2, 3 palavras, pouquíssimas linhas, o que é cada coisa aqui para o nosso público, só para fazer uma recapitulação de tudo. E aí você vai falando. Vamos lá. Banda. Primeiro, banda. Então, banda, a gente tem duas visões de banda, tá? Uma é a velocidade de navegação do usuário, né? Uma visão de banda é a velocidade de navegação do usuário, ou seja, quantos megabits por segundo ele consegue navegar. Se for fazer um speed test lá, ele vai ver a velocidade dele, né? A outra é a banda de espectro, quantos megahertz você tem, né, no ar para você fazer a sua transmissão. Então, assim, quanto mais banda de espectro eu tiver, mais banda de velocidade de conexão eu consigo dar para o usuário, e isso depende também da eficiência, né, do teu link de rádio. Tá? Muito bem. Vamos mais rápido. Aí, a gente falou banda C e banda KO. Então, banda C é 3,5 GHz, é a frequência, né? Tem uma faixa que o centro dela, 3,5 GHz, vai até 4,2 GHz, que é já a parte começa em 3,3 e termina em 4,2 GHz. É a faixa de frequência que a gente tem, 5G mais satélite, né? A banda KU é acima de 11,5 GHz. Começa em 10,5, 10,8, dependendo do país e tal. Então, assim, a parte alta do espectro de 10 GB até 13 GB é a banda KU. Então, é uma faixa de frequência mais alta do que a banda C. Era usada para parabólica, né? Isso. Esse é usado para parabólica. Baixa latência. Mais rápido. Baixa latência, assim, é o tempo de resposta. Latência é o tempo de resposta. Você dá um comando, esse comando vai até o teu servidor e volta, né? Aí você tem a rede no meio do caminho te introduzindo uma demora nessa resposta, né? Então, a baixa latência o servidor tem que ser rápido e a rede tem que ser rápida para esse comando que vai voltar o mais rápido possível. Robustez. Robustez é quanto melhor a sua rede é com relação à interferência, né, e qualidade de sinal. Então, assim, uma rede muito robusta, ela não vai ter problemas se houver interferências inesperadas, ou vai ter poucos problemas. Uma rede pouco robusta, você vai ter interferências impactando mais na qualidade da tua conexão. E também tem a parte de segurança, né? Uma rede robusta para segurança é uma rede mais difícil de ser atacada, de você destruir o serviço, né? Lindo. IoT. IoT é a internet das coisas, Internet of Things. Aliás, esse nome é errado, né? Porque, assim, o IoT não depende de internet. Eu posso fazer uma rede fechada, né? IoT é sensor, né? Então, internet das coisas é basicamente você ter sensores. Pode criar uma rede de sensores, né? Você captar uma coisas com um pacote de baixa... São pacotinhos de dados, né, que você recebe de sensores, ou você envia para controlar alguma coisa, ou controlar um motor, ver como é que está o nível do óleo do carro e manda isso lá para uma plataforma que vai dizer, olha, é melhor você trocar o óleo do seu carro, hein? A gente está vendo aqui que o negócio está ruim. Você faz isso para a indústria, né? Então, a IoT é a internet das coisas, mas na verdade o nome certo seria conectividade das coisas. Porque eu não preciso de internet no serviço de IoT. Muito bem. Machine Learning. Rápido. É aprendizado de máquina. Então, a machine learning é aprendizado de máquina. Você tem, assim, você tem um sistema de informática, né? Você tem um software que ele tem uma árvore de decisão. E essa árvore de decisão, que foi feita por um programador, tá? Então você tem, o machine learning ele não vai fazer nada que não esteja programado, mas ele aprende a fazer o melhor das coisas que foi programadas de acordo com o que ele está vendo que está acontecendo no mundo. Então, assim, eu posso tomar várias decisões que já foram
pré-concebidas por quem programou o software. Mas qual decisão que eu vou tomar? Depende dos dados que eu adquiri, né, do mundo. Então, o aprendizado de máquina, ele vai ficando cada vez mais esperto, né, de acordo com a massa de dados que ele consegue coletar do ambiente. Perfeito. Aplicações críticas. Aplicação crítica é qualquer coisa que você... Por exemplo, o seu negócio vai parar por causa daquilo se não funcionar. Né? Então, por exemplo, uma máquina é uma engarrafadora da Coca-Cola, que está engarrafando as garrafas, ela precisa ter uma conectividade, um centro de comando para não fazer besteira ali, para encher a garrafa certa e tal. Se ela perder essa conectividade, você vai ter um prejuízo enorme. Você vai parar a tua produção. Ou uma empilhadeira, né? A empilhadeira é controlada remotamente. Se aquela empilhadeira perder a conectividade e fizer uma besteira, você pode matar alguém. Entendeu? Então, aplicação crítica é tudo que pode impactar o seu negócio e pode gerar até um acidente, né? Otimizar, por fim. Otimizar é você melhorar uma coisa que pode até estar boa, mas não está no seu melhor estado, entendeu? Então, assim, por exemplo, eu estou com uma rede móvel que está com uma determinada capacidade, eu posso reconfigurar o rádio para melhorar a capacidade da rede, porque os meus usuários estão aqui, não estão ali, e o rádio está voltando para lá, entendeu? Então, eu otimizo a rede via apontar o meu rádio para o lugar onde tem mais usuários. E eu consigo fazer isso hoje eletronicamente, né? Tanto automático no rádio ou por comando remoto. Eu não preciso ir lá no site, chegar lá na mão e rodar o rádio. Tá vendo, gente? O Setcast é muito conhecimento aí. Parabéns aí pro Carlos. Momento Maria Gabriela, né? Uma palavra. Da tecnologia. Ela tá até parecida com a Maria Gabriela. Nossa, que honra. Que honra. Marília Gabriela, ultimamente, não sei se vocês viram os vídeos dela que virou agora meme, que ela falou que o que ela gosta agora é de fazer nada. Ficar na cama pelada fazendo nada, só curtindo o ócio na vida. Nossa, esse é o sonho de todos nós, aliás. Aposentadoria, né? Aposentadoria é bom, né? Nossa senhora, eu tô esperando a minha, espero que aconteça em breve. Vai ter que trabalhar muito até lá, hein? A gente tem que trabalhar muito até lá. Um pouquinho. A gente tem que trabalhar muito, comer muito, né, para poder comer muito arroz e feijão até lá, mas vamos lá, um dia a gente chega lá. Bom, eu acho que foi super bacana, né, Bruno, esse momento aí com o Carlos, com o CA, como você fala. Carlos, CA, a gente sempre tem um pedido que é fazer para os nossos convidados no final do nosso programa. Você até trouxe já uma dica de um filme, mas fala para o nosso público aí um pouco de você, o que você anda fazendo pela vida, além de ficar falando de 5G e engenharia da vida. Conta um pouquinho aí, o que você está curtindo artisticamente, música, série, enfim. Então, artisticamente, do ponto de vista de música, eu sou bem eclético, tá? Mas eu sou mais voltado para rock. Então, tudo quanto é show de banda de rock legal, eu vou. Eu não deixo dia nenhum. Né? Principalmente o pessoal da minha época, né? Que a gente fala da década de 80, né? Tá vindo aí Simple Minds, The Cult, vai ter o The Cure, Roger Waters teve, Paul McCartney, todos esses, eu tô lá. Se você for lá, vai me encontrar em algum lugar, tá? Mas eu gosto muito de jazz também, né? Então, de vez em quando, tem uns shows de jazz, alguns cantores e cantoras internacionais que vêm aqui no Brasil, eu também vou, né? Também eu sou cinéfilo, eu gosto muito mais de ver filme no cinema do que em casa, né? Já minha esposa já prefere ficar vendo séries, né, na televisão. Eu não tenho muita paciência para ficar vendo TV, não. Eu acompanho assim, eu vejo 3 episódios, né? Aí fico um tempo longe, depois eu volto e pergunto, o que está acontecendo? Mudou pouca coisa. Então, eu até acompanho, né? Ainda mais que tá na moda de dorama. Todo mundo vendo dorama. Aí eu fico também, mas eu não tenho paciência para ficar acompanhando série, né? Porque demora muito. Eu gosto mais de ver filme. Então eu tô sempre no cinema, fui ver o último da Fernanda Torres, né? Muito bom filme, eu recomendo, né? Gosto muito, obviamente, de filmes de super-heróis. Vai dar Oscar ou não vai dar? Vai dar Oscar ou não vai dar pro Brasil? O que você acha? Eu não sei, eu acho que merece, mas eu não sei se tem outro melhor concorrendo, né? Mas que merece. Ela é espetacular, né? Tanto com a veia cômica, quanto fazendo um trabalho mais sério, né? Fernanda é excelente atriz. Excelente. Acompanho o trabalho dela desde sempre. Né? Eu acho que merece. Não sei se vai ter outro melhor, porque aí também... Né? Até o julgamento, né? A gente não pode saber o que os outros vão achar melhores ou não, mas que o filme tá no nível do Oscar, tá, né? Livro, eu não tenho muito... Atualmente, eu não tenho tido muito tempo para ler livros, mas eu gosto muito de história. Apesar de ser engenheiro, eu sempre fui o melhor aluno de história, desde a época do colégio, né?
Então, o que eu estou lendo atualmente, tentando terminar, é um combozinho, são 2 livros de memórias do Winston Churchill, falando, né, da Grande Guerra, acho bem legal. Assim, recomendo que quem tiver, ele não tem muito viés, entendeu? Mas livro de memórias do cara. Não, então, eu acho bem interessante. Tentando, né, finalizar isso. O outro que eu estou tentando finalizar, que a gente lá em casa, todo mundo é fã, é a série Harry Potter, né? Eu vi todos os filmes, mas não li todos os livros. Eu estou tentando finalizar, né, os livros, mas é difícil, é livro pra caramba. É livro pra caramba, tempo, né? Muitas páginas, mas enfim, dá pra passar um bom tempo, é gostoso. De esporte, então, eu gosto muito de correr, muito embora esteja com sobrepeso, né? Então não posso correr muito, senão o joelho vai embora, mas eu continuo. E bike, né? Eu gosto muito de pedalar. Muito bem, muito bem. Então você é um mix de exatas com humanas. Eu gostei disso, né? Porque eu recebo os meus alunos, eu sou professora, e os meus alunos falam: eu quero fazer jornalismo, comunicação, porque eu não gosto de exatas. Eu gostei aí desse mix aí que você agrega, humanas mais exatas. Não é só história, não. Eu estudo direito também. Olha por só. Conta própria, tá? Dá tempo. Não sei se de repente quando eu me aposentar, de repente eu vou fazer uma faculdade de Direito ou de História, ou as duas. Já tá de bobeira mesmo, né? Quem sabe? Eu gosto muito. Ou seja, a gente gosta de fazer muitas coisas. Muito bem, Bruno. Bom, CA, muito obrigado aí por esse papo, pelo seu tempo. Obrigado pela aula aí. E a gente já está se caminhando pro... as portas estão sempre abertas e, como a Daisy mencionou, vamos agendar outros episódios para falar de outras coisas. Se quiser, a gente pode falar de filme, Por que não? Por que não? Ou rock and roll. Rock and roll, Bom, finalizando aqui o nosso episódio, o Setcast, ele possui a apresentação minha, Bruno Martins, e de Daisy Feitosa, a produção da Letícia Meneguin, a coordenação de Luana Bravo e Tito Liberato, com a direção de imagens de Giovanni Fernandes e Vladimir Silva, e a direção executiva de Igor Moraes. Até mais, pessoal. Próximo Setcast. Tchau, Daisy. Isso aí, até mais, até mais. Tchau, Carlos, você é sempre muito bem-vindo. Muito obrigada por nos prestigiar com a sua presença. E nos conte aí todos os futurismos possíveis aí nos próximos anos, meses, que a gente está aqui de portas abertas para você. E obrigada a você. Estou à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Daisy. Muito obrigado, Bruno. Obrigada. Obrigada e obrigada a você que nos ouviu, que nos assistiu e ouviu até agora e que tem nos acompanhado. Continua com a gente que tem mais Setcast por aí. Até já.